Fala galera, aqui é Diogo Ribeiro do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje no Lendas vamos contar a história de Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha. Então se liga aí. Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha, nascido em 1889 nos morros da cidade de Salvador, filho de um comerciante espanhol e de uma ex-escrava baiana. Justamente a virada do século XX prometia uma era de revolução no mundo inteiro. E para a capoeira não foi diferente. Pastinha conheceria a capoeira ainda criança, muito pela necessidade diária de se defender nas favelas baianas. Pastinha conta que quem lhe ensinou a capoeira foi um velho africano, que sempre o via apanhar de um menino mais velho. Um dia, da janela da sua casa, o velho chamou Pastinha e disse que ele nunca conseguiria vencer o menino, porque ele era mais velho e maior que ele. Então o chamou para ensinar capoeira. Desde então nunca mais apanhou. A partir desse fato, vale ressaltar que, por mais que temem as novas academias de capoeira, a especularização da violência do MMA, a capoeira nunca foi uma arte de brutalidade ou de movimentos acrobáticos, mas desde seus primórdios foi um jogo de estratégia, uma arte que se desenvolveu a partir dos praticantes que sempre eram mais fracos e estavam mais desarmados que seus adversários, mas que usando a astúcia e a agilidade, ou como dizia o próprio Pastinha, a mandinga, conseguiam vencer os adversários. A capoeira é, portanto, a luta dos oprimidos e explorados. Registros que são escassos graças ao descaso proposital dos estudiosos burgueses afirmavam que a capoeira tem seu germe africano no nigolo, a dança da zebra, um combate cerimonial que representa um rito de passagem para a vida adulta das mulheres que era praticado no sul de Angola e que realmente representa semelhanças com a arte atual. Detalhe, galera, nós já trouxemos essa luta para o canal, vou deixar no link da descrição. Quando chegou aqui no Brasil, assim como toda expressão de identidade negra, foi perseguido e massacrado, logo se desenvolveu de maneira clandestina e defensiva, sempre à espreita do perigo iminente da repressão. E foi por meio disso, galera, tanto perseguida que se tornou a arte de desarmar policiais, de dar golpes rápidos e silenciosos, de enganar adversários e escapar ileso de situações perigosas, que ao mesmo tempo estava intrinsecamente unida com a espiritualidade, a ritualidade, a expressão corporal e a linguagem do povo brasileiro. Continha ginga, brincadeira, malícia e musicalidade, a liberdade e a fluidez do corpo e da mente. À medida que era reprimida, se tornava cada vez mais sagrada e cada vez mais praticada. Até o final da escravidão já havia se tornado um problema de saúde pública para o Estado burguês, principalmente nas capitais portuárias como o Rio de Janeiro e Salvador, onde se encontrava um grande aglomerado da classe trabalhadora da época. Não é à toa que a capoeira foi proibida dentro da Constituição brasileira 2 anos após a abolição da escravatura, em 1890. Tanto, galera, que no Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, diz o seguinte, capítulo 13, dos vadios e capoeiras, artigo 402, fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação de capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal, pena de prisão celular de 2 a 6 meses. A penalidade é do artigo 96, parágrafo único, considerado circunstância agravante pertencer o capoeira de alguma banda ou malta. A partir de 1910, Mestre Pastinha, que buscava a emancipação da capoeira, já era reconhecido por todos os grandes mestres da Bahia. Ele era proclamado por eles como guardião da capoeira, já que tinha uma visão prática e uma didática excelente para a organização da capoeira,
produzindo diversos manuscritos sobre a tradição da capoeira de Angola e sua filosofia. Vale um detalhe bem importante aqui. Quando ele deu baixa em 1910, que ele já era um professor de capoeira, ele era muito respeitado como um professor de capoeira. Ainda é muito novo, claro, tá? Porque a gente está falando aqui, a gente está falando de um cara que ele nasce em 1889, em 1910 ainda estava bem novo, mas a gente já tinha uma certa experiência na admiração que ele conquistava, tá? Porém, apesar de um grande reconhecimento de Pastinha havia adquirido e da perpetuação da capoeira por todo o Brasil, surge um movimento novo, a capoeira dos anos 30, ao contrário a moral de parte entre nós, guerra aos senhores da capoeira tradicional. Mestre Brimba, como mentor desse novo movimento, funda a capoeira regional e mescla a arte com outras lutas marciais, como karatê e jiu-jitsu, que estavam chegando no país, inclusive na tentativa de se aproximar a capoeira das artes marciais e menor criminalidade. O que acontece? Eu contei isso no Lendas, quando a gente fez o Mestre Bimba. O Mestre Bimba ele não podia chamar de capoeira regional, então ele chamou de luta regional baiana. A regional ganhou muitos adeptos, sobretudo a juventude pequeno burguês da época, que acabou se adequando cantando pelos golpes mortais e movimentos acrobáticos. Naquele período já se falava muito depreciavamente da capoeira Angola, tá? Como o próprio mestre Gil do Alfinete, ele descrevia isso no documentário de Pastinha, Vida pela Glória, que ele fala muito que o jogo de Angola era mais mal visto, o angoleiro era um cara que passava, era um jogo mais rasteiro, então não era uma coisa muito vistosa de se ver, tá? E naquele período a febre da regional aumentava bastante, o que levou à descriminalização em 1935, principalmente por conta das políticas populistas de Getúlio Vargas, que queria construir uma arte marcial nacional, o que nos anos depois levou a Bimba até o Palácio Nacional para fazer uma apresentação oficial da regional para o presidente. Enquanto isso, Pastinha era justamente a resposta da capoeira Angola à crescente da capoeira regional. Ele evoluiu a Angola em seus modestos passos. Em 41, fundou a mais tradicional escola de capoeira de Angola legalizada pelo governo, o SECA, Centro Esportivo de Capoeira de Angola, e de lá surgiram os mais famosos mestres angoleiros e foi frequentada por diversas personalidades da época, sendo conhecido até na África. O próprio disco Transa, do Caetano Veloso, homenageia o mestre nessa época. Infelizmente, em 71, sua academia foi expulsa do lugar que habitava, no Pelourinho, pelo governo, e Pastinha e seus discípulos sofreram um golpe da ditadura, que havia afirmado que precisaria fazer uma reforma no prédio, tá? Os retirando de lá e nunca mais o devolveram. Hoje o local ainda é o restaurante do Senac, da região, uma época de avanço dos cursos técnicos e profissionalizantes no país e de uma repressão muito forte dos movimentos culturais e sociais. O mestre Pastinha, nessa época, ele já estava com uma catarata muito avançada e sem auxílio médico sofreu um segundo derrame depois de sua expulsão. Passou os últimos anos de sua vida com uma saúde muito debilitada, cego, esquecido pelo público e difamado pelos jornais da grande mídia, morrendo em sua humilde casa em Salvador, junto com sua esposa, em 1931, aos 92 anos de idade. Após a morte de Pastinha, a luta de Angola ficou em profundo luto. O Brasil se tornou um terreno muito infértil para a capoeira tradicional, o que isolou e enfraqueceu os mestres aqui presentes. A maior parte dos mestres, inclusive discípulos de Pastinha, migraram para o exterior, como a Europa e a América do Norte, e lá perpetuaram com maior sucesso seus ensinamentos. Pastinha viveu sua vida pela capoeira e mais mesclou todo o seu ser com o corpo e mente do capoeirista. Ele foi um reflexo de sua época, dos tempos amargos e dos escravos, com toda sua malícia, sabedoria e alegria, sobrevivendo o dia a dia do campo individual, até os tempos atuais, resistindo aos ataques constitucionais da burguesia que temiam e destruir a tradição negra de Angola, sobrevivendo o dia a dia no campo coletivo com a mesma malícia e sabedoria. Galera,
É fato que preciso destacar que a presença de Mestre Pastinha, ou seja, o Mestre Pastinha, sem ele, a capoeira Angola teria morrido. Porque ele não só organizou a capoeira Angola, quando ele botou o uniforme que não tinha, que é o uniforme preto e amarelo, que são as cores do Ipiranga, o seu time de coração. Ele deu uma característica para o jogo de Angola mais adequado, ensinava a defesa pessoal para o jogo, para as técnicas de Angola, nomeou as técnicas de Angola. Ele já era conhecido como uma lenda, tanto que aos 80 anos, quando estava cego, os seus dois alunos, João Pequeno e João Grande, quando foram entrevistados por Jorge Amado, que ele perguntou, né, por que ninguém se aproxima do mestre Pastinha, ele está cego, se todo mundo tem dó dele, eu falei, não, se aproximar ele leva, porque ele avisava, ó, eu não estou enxergando, mas se eu sentir que está muito perto de mim, vai levar. Então o cara tinha muita habilidade. Uma curiosidade também é que nos jogos de Angola, quando o Pastinha queria mostrar graça, segundo o mestre Curió, ele se fingia de bêbado. O cara ia correr atrás dele, sobrava. Pastinha também era contra a violência. Dizia que capoeira não foi feita para violência, foi feita para combater a violência. E o capoeirista foge porque não quer matar. Tanto que ele ensinava, e por meio dele, dos seus ensinamentos, que a gente tem alguns jogos, como a gente tem algumas armas dentro da capoeira, como a navalha, tá? Porque ele acreditava que o capoeirista muitas vezes andava com a navalha e fugia para não ter que usar a navalha para matar. Mas me conta, você conhecia a história de Mestre Pastinha? Você já imaginou que essa lenda das artes marciais e da capoeira, o grande salvador da capoeira Angola, teria tanta importância assim? Galera, eu te convido a ver os vídeos, tá? Tem mais vídeos aqui que eu vou deixar na descrição sobre o Pastinha mesmo, pra você não conhecer, saber o trabalho que esse cara fez. Esse cara merece essa homenagem aqui como uma lenda das artes marciais, principalmente porque é a lenda da capoeira e agora do nosso país, Brasil, ok? Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!